Boa noite, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos. A Bíblia Sagrada é a palavra inspirada, infalível, inerrante e suficiente para comunicar o plano salvador de Deus. E a autoridade final em assuntos de fé e prática. Jesus Cristo, em sua vida e ensinos, como registrado na Bíblia, é o intérprete supremo da vontade de Deus para o ser humano. Vamos lá. Boa noite, graça e paz. Como vocês leram, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada e suficiente. Bom, nós vamos hoje tratar sobre a Bíblia. Eu não sei se vocês esperam um estudo teológico a respeito do texto, da teoria crítica. Não. Nossa proposta é mais modesta. Nós temos uma hora e pouco para terminarmos. Então, nós vamos nos concentrar naquilo que a Bíblia é para nós, cristãos. E, claro, vamos tratar também do que ela sofre. Antes, eu queria pontuar algumas coisas em relação à Bíblia, né? Que todo mundo conhece, todos nós conhecemos. A Bíblia, que é uma biblioteca, tem 66 livros, né? E 66 livros adotados pela Reforma Protestante. A Bíblia Católica tem um pouco mais, são 72, mas esses 66, considerados por toda a cristandade como inspirados, são 39 na chamada Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, e 27 no Novo Testamento, ou Segundo Testamento, ou Nova Aliança. A Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos 1.500 anos e tem mais ou menos 40 escritores ao longo de todo esse período e, claro, uma diversidade de autores, de momentos, de culturas, etc. Quando a gente fala da Bíblia, a gente sempre está de pronto numa questão que parece ser uma defesa da Bíblia. Mas, na verdade, eu vou repetir aqui um grande pregador do século XIX que foi chamado a defender a Bíblia e respondeu da seguinte forma: defender a Bíblia? Eu preferiria defender um leão. Deixem-na por conta própria. Esse pregador era o Spurgeon, Charles Spurgeon. E tinha uma razão muito clara para isso. A convicção do Charles Spurgeon de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente para a vida do cristão. E mais do que tudo, a fé que ele tinha de que há um Deus todo-poderoso que escolheu se revelar especialmente pela palavra, pela Escritura. Esse é um pressuposto mais do que suficiente para que a gente não se arvore a querer defender o texto sagrado. Mas o texto sagrado, ele é atacado e, claro, nós terminamos por defendê-lo não só com a nosso conhecimento ou estudos, etc., mas com a forma como vivemos a palavra. A gente sempre pergunta, né, quando a gente não é cristão ainda, para que eu preciso da Bíblia, né? Mas essa é uma pergunta que o cristão também deveria se fazer. Por que eu preciso da Bíblia? Né? Porque, veja só, eu tenho a revelação de Deus pela natureza. Mas ela é suficiente para que eu compreenda quem é esse Deus, qual o propósito dele e, mais do que tudo, qual o sentido e o significado, né? Eu estou usando essas palavras como distintas mesmo, sentido e significado de você, ser humano,
ter um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso? O que é que significa salvação? O que é a salvação? Você não encontra essa revelação explícita na natureza, na revelação geral. Mas você a encontra especialmente e unicamente na Bíblia. E por que eu estou dizendo unicamente? Porque nós começamos com um pressuposto. E o pressuposto é: não há um livro ou uma coletânea que forma uma biblioteca igual à Bíblia no mundo. Nenhum compêndio religioso, nenhum outro texto considerado sagrado por qualquer religião tem ou possui essa alegação de ter a revelação da salvação para o homem. Nenhum outro texto. Somente a Bíblia. Você pode pesquisar, né, se quiser, do Corão ao Bhagavad Gita, nenhum outro. Mas aí a gente se pergunta, mas o que é que eu tenho a ver com isso, né? Como cristão, por que eu preciso realmente conhecer a Bíblia dessa forma? E eu começo com um texto que todos nós conhecemos muito, muito, muito mesmo, que é um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é o texto base para o texto inicial do nosso estudo hoje, que a palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. E nós vamos tratar de cada ponto desse, sem nos adentrarmos na discussão sobre inspiração e etc. Né? É importante que a gente tenha isso em mente. Não estamos aqui fazendo um curso de teologia sobre inspiração e inerrância, não se trata disso. Mas veja, o texto diz que ela é inspirada. E ela é inspirada por quê, né? E a gente precisa entender a palavra inspiração aqui. É uma inspiração verbal, plenária, total, plena, uma inspiração de Deus para o homem. Isso não é um ditado palavra por palavra, e aqui eu não vou me aprofundar mais nisso, mas a inspiração verbal e plenária não significa ditado palavra por palavra. De antemão já digo que nenhum credo e nenhuma confissão de fé reformada ou dessas tradicionais conhecidas e relevantes, né? Westminster, Heidelberg, Savoy, Confissão Belga ou a Confissão Batista de 1689, nenhuma delas fala da inspiração como um ditado palavra por palavra. Mas ela é inspirada no sentido de que Deus move homens. Deus move o coração dos homens. Mas isso sou eu que creio e você, cristão, que crê. Mas e aqueles que não creem? Como é que eles ficam? Nós precisamos discutir alguns pontos antes de adentrarmos no texto e no que eles impactam, no que esse texto impacta na nossa vida. A questão é a seguinte: as pessoas dizem, não, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas nós temos uma distância muito grande entre o tempo que o escritor escreveu e nós. O mundo mudou, a cultura mudou, e mais, como é que eu posso aplicar um texto tão antigo, de culturas tão antigas, de povos tão distantes e distintos, na minha vida? E mais, eu acho que tradutor e traitore, né? Assim, eu acho que é assim, italiano, não sei, que nas traduções e nas cópias pode ter havido erros, pode ter havido má fé, e toda essa história pode simplesmente ser uma história, uma narrativa apenas. Diante de tais críticas, nós primeiro nos perguntamos de onde é que vêm essas críticas, né? De onde elas vêm? Na verdade, a análise ou a crítica textual, né,
crítica histórico-textual, ela vem do século XIX, né? Mas Westcott e Hort, que começam a fazer uma crítica mais incisiva sobre a inspiração, inerrância do texto. Isso aí não vai ser nosso foco, né? Não vamos estar discutindo aqui esse processo de formação da teoria crítica, nada disso. Mas a gente começa a pensar que desde o Iluminismo se começa a criticar o texto bíblico, não simplesmente pela crítica ao texto bíblico, mas mais do que isso, é que lá se descola ou se retira Deus da autoria do texto. O texto é um texto de homens. Basicamente, eu estou resumindo bastante, porque essa é uma discussão longa, não só histórica, como filosófica, teológica, etc. Mas, basicamente, se retira Deus da autoria. E ao retirar Deus da autoria, você põe o homem falível, parcial, viesado e por aí vai. As perguntas que nós, cristãos, podemos fazer a quem levanta tais críticas: você está dizendo isso por preconceito ou por princípio? Você conhece o texto? Conhece as línguas? Você conhece a história da formação do texto? Você consegue ler o texto no seu contexto? Que tipo de mensagem você tira disso? E não menos importante, a pergunta é: você está honestamente aberto a ser convencido de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Porque, de fato, se a pessoa só quiser a discussão pela discussão, numa tentativa apenas de reafirmar os seus conceitos ou preconceitos ou pressupostos, que nada adianta. E eu tive um professor de Bíblia, né? E eu cito de vez em quando aqui nas minhas lives. Foi 1 ano e meio estudando a harmonia dos evangelhos e o texto. Eu tenho aqui um livro do professor Wilbur Norman Pickering, Deus preservou o seu texto, a divina preservação do Novo Testamento. Ele falando especificamente do Novo Testamento. E eu retirei dele aqui uma ideia maravilhosa, que eu acho que é a base de toda e qualquer discussão, né? Isso. E nós precisamos entender que em qualquer discussão, né, a respeito de interpretação e evidências, nós temos as evidências, nós temos a interpretação e a pressuposição. A verdadeira evidência, realidade objetiva, está ali, né, tem que ser a mesma para todos. A interpretação é que muda à luz dos pressupostos. E há pessoas que assumem como pressuposto, primeiro, ou a inexistência de Deus, ou um Deus que não interfere, que não atua. E mais, assume como pressuposto de que esse texto não tem o dedo de Deus, não tem inspiração divina, não tem autoria divina. E mais, relativizam a inspiração à luz de uma interpretação equivocada, que é: eu olho o texto a partir do século XXI, e não o texto no seu contexto. Então, a gente nota que quando a discussão chega nesse ponto, definitivamente você não prossegue, a não ser que você esteja disposto a fazer uma discussão sobre cada texto, cada contradição que porventura seja levantada, cada erro tipográfico que porventura, ou de escrita que porventura queira ser levantado, e etc, etc, etc. E você me diz: mas pastor, você me disse que a Bíblia era inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Exatamente. Veja só, de uma forma breve, variantes textuais não são erros. E mais, um erro de tipo, e aí por exemplo, 700 ou 7.000, né, de um texto para outro, um ponto no hebraico faz toda a diferença. E pode ser um ponto colocado pelo tempo no manuscrito. Pode ter sido um borrão, pode ter sido qualquer coisa. Esse estudo não nos cabe aqui. O que sei é que aqueles que estudam o texto, nesse nível de detalhe, têm conseguido apresentar provas mais do que suficientes de que o texto é não necessariamente idêntico aos autógrafos, aqueles que saiu da mão do próprio escritor, mas há evidências históricas, arqueológicas, textuais, que mostram que o texto é correto, confiável, e em alguns textos, e aí a gente fala dos rolos do Mar Morto, o texto está exatamente igual como textos antigos, de 200 anos antes de Cristo, etc. No caso do Antigo Testamento, o livro de Isaías, por exemplo. Encerro aqui essa parte que
seria interessantíssimo discutir, né, que nós pudéssemos adentrar em toda uma discussão sobre o que é inspiração, como ela se dá, ou a integridade do texto, a integridade do texto no Novo Testamento. A gente podia falar texto eclético, texto majoritário, e nesse caso do professor Pickering, que faz um estudo de uma vida inteira sobre a família 35, usando texto bizantino, enfim, encerro aqui. Por quê? Porque sei que esse é um outro tema. O que nós nos propusemos a fazer aqui é, primeiro, o pressuposto é de que há um Deus que se revelou na sua palavra, e essa palavra é a Bíblia. E aí alguém pode retrucar e dizer, ora, mas você está fazendo um raciocínio circular, porque se você já parte desse pressuposto, você já partiu do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, na verdade, o que a gente busca é uma coerência interna. É um texto que invoca essa autoridade e é um texto que apresenta evidências de que essa invocação de que foi inspirado e de que é a palavra de Deus se efetivou ao longo do tempo da história e, mais do que tudo, se concretizou. Então, a gente, saindo dessa parte, a gente tem que entender o seguinte: quando nós cristãos dizemos que cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e aqui eu estou resumindo, desculpe, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e estou dizendo, que eu creio que toda a Bíblia e somente a Bíblia. Mas por que somente a Bíblia? Lembram? Inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Inspirada porque Deus inspirou homens a escrevê-la. Isso o texto diz. O próprio texto sagrado diz. Mas mais do que isso, toda ela, e é inerrante e infalível, porque aquilo que ela disse aconteceu e o que foi dito tempos antes se realizou séculos depois. Então nós temos uma evidência de profecias cumpridas a respeito de Cristo, da igreja, temos confirmações arqueológicas e temos a poderosa transformação de toda a comunidade que recebe esse texto, e as nações, ao longo de toda a história da humanidade, se fala-se do mundo ocidental, mas é uma forma didática de dizer da cultura judaico-cristã, toda ela foi alterada nos seus princípios e valores à luz e a partir desse texto. E a gente não pode dizer que não encontramos no próprio texto, e isso aí a gente entende como evidência interna, todas as afirmações que ele reclama e ele apresenta. Mas veja, não poderia ser só a natureza, né? Porque eu preciso efetivamente da Bíblia. Mas olha só, nós temos alguns testemunhos do que eu preciso da Bíblia. Eu preciso da Bíblia, primeiro, porque sem ela eu não conheceria plenamente o Deus que se revelou pela natureza. Não conheceria. E eu digo conhecer plenamente dentro do limite da revelação, porque é impossível para qualquer homem conhecer Deus plenamente, né? A não ser que o homem fosse Deus, maior que ele. Mas eu digo plenamente, é conhecer plenamente a revelação. Aquilo em que Deus se revelou, o homem conhece. Sei que há mistérios na Bíblia que ainda não compreendemos. Então, a revelação progressiva ainda vai se dar, e tem coisas que eu ainda não compreendo. Mas vamos lá. Que outras indicações tem de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus? Nós vamos, mais uma vez, no texto bíblico, porque é aqui que a gente trabalha, Mateus 19, 4 e 5. Vamos lá. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne? Jesus está se referindo a quê aqui? Não é a Gênesis? Pois é. A primeira referência que nós cristãos temos a respeito da Bíblia e de toda ela é feita pelo próprio Jesus, que aponta a Gênesis como escritura e como verdade. Esse é um ponto. Segundo, vamos também no Evangelho de Marcos, e eu estou colocando Cristo como testemunha. Tem também os apóstolos, mas eu estou colocando Cristo em primeiro lugar como testemunha. Vamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versos 9 a 13. Diz assim: e diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte.
Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta do Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus está remetendo, mais uma vez, à Escritura Sagrada, dizendo que Deus diz e que o homem reinterpreta à luz da sua própria tradição e conveniência. E vamos saltar, não vamos passar em Lucas, não, vamos passar em Lucas. Lucas 24, vamos a Lucas 24, depois de João. Lucas 24, verso 25 a 27. Então lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Enfim, Jesus revela em todas as Escrituras, então você tem o Pentateuco, a lei, ou Moisés, e os profetas falando a respeito de Cristo. Então, o próprio Jesus atesta que tanto o Antigo quanto no Novo Testamento são válidos. Primeiro, no Antigo Testamento ele valida trazendo à luz o que dele diz, trazendo à luz a palavra e os princípios de Deus, trazendo à luz toda a revelação a respeito dele. E ele valida o Novo Testamento quando ele próprio valida a autoridade dos apóstolos, quando ele próprio se torna testamento, aliança para a salvação e cumprimento de tudo que nas Escrituras havia a respeito dele. Então, nós não temos muito o que discutir em relação a isso. Mas ainda tem mais. Tem um texto de João, vamos aqui. Tem ainda um texto de João, deixa eu preparar aqui. Ó. Tem ainda um texto de João que a gente precisa ler para mostrar esse espectro de Jesus validando todo o Antigo Testamento. João 10, 34 a 36. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Jesus validou tudo, Salmos, Provérbios, profetas, a Torá. E ele usa a palavra e valida a palavra, apontando e mostrando que ele era aquele que havia de vir, o Messias prometido, e mais do que tudo, a revelação especial, dentro da revelação especial, que é a palavra. Agora, a gente fica se perguntando, né? Bom, tá certo. Então, pastor, eu sei que a Escritura foi inspirada por Deus, e nós temos um texto também muito importante, está lá em 2 Pedro, esse aqui é um texto que a gente precisa ler antes da gente prosseguir. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, vamos ler o verso 18. Deixa eu ver, 2 Pedro, verso acho que 18, se não me engano. Aqui. 18 até o 21. Diz assim, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro testifica de Jesus. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, e aqui a Escritura é toda a palavra de Deus, e o que eles tinham de Escritura era o livro, os rolos, né, o Antigo Testamento, provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eu vou parar aqui no movidos, para que a gente compreenda uma coisa. A inspiração, ela é verbal e plenária, mas ela não é um ditado,
Porque o conceito de ser movido ou inspirado pelo Espírito diz respeito a ser movido, transportado, conduzido, impelido, né? E, de certa maneira, até sustentado. Não podemos, só para fechar a questão da inspiração, a gente não entrar nessa discussão de palavra por palavra. Isso é realmente, a gente não encontra isso na Bíblia, né? Mas a gente sabe que toda ela é inspirada e ela é mantida por Deus. Agora, como é que a gente sabe, né, que ela é mantida por Deus? O que me garante que Deus manteria a sua palavra? Bom, primeiro, se você conhece Deus, você sabe que ele é fiel e verdadeiro e justo. Segundo, ele próprio se revela como justo e verdadeiro. Terceiro, o próprio Jesus afirma, e aí nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos ver os versos 16, 17, 17 em diante, na verdade. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está dizendo claramente é que não haverá adulteração, modificação da palavra de Deus, sem entrar na discussão das variantes textuais. Porque a gente tem que entender que o iota e o tio podem mudar uma palavra em um sentido na língua hebraica. E quando nós olhamos para o texto sagrado, vemos que a mensagem é coesa, coerente, uniforme, a revelação se desenvolve de tal maneira, chegando no seu ápice em Cristo, e ainda aponta para aquilo que há de acontecer na consumação, na sua volta. Então a gente olha e vê que Cristo validou a palavra e disse: não haverá alterações. Quando o apóstolo Pedro diz que os escritos de Paulo são escritura e que muitos a interpretam de forma equivocada para sua própria perdição, etc., ele valida as cartas de Paulo. O Senhor Jesus entregou aos apóstolos uma autoridade, como igreja, né? Então, no momento em que ele fala para Pedro sobre esta pedra, né, edificará a igreja, etc., etc., assim, o que ligares no céu, o que terá sido ligado no céu, terá sido desligado na terra, enfim. Ao dizer isso, e ele passa essa autoridade para os apóstolos, ele diz, é autoridade mesmo, entrega a chave, isso é autoridade. Né? Essa discussão de se a pedra é Pedro, se a pedra é a afirmação, isso aí é irrelevante, porque é dada autoridade para os apóstolos, ponto. E não só nesse texto de Pedro, como outros textos. Em Mateus 28, no Ide, ele disse, toda a autoridade me foi dada. Portanto, Ide. Então, ele autoriza os apóstolos. Então, está dada a autoridade. A igreja tem autoridade. Isso a gente não pode esquecer. Dada por Deus. Aqui, igreja, pastor, a gente vai discutir sobre igreja visível e invisível, mas, enfim, todos aqueles que, de fato, fazem parte da igreja de Cristo, não apenas frequentadores de denominação religiosa, são a igreja e têm autoridade. Então você tem, além de toda a validação externa, que para nós cristãos é muito boa, mas ela não é suficiente para mim. Para mim, o que é principal é eu entender que esse Deus se revelou e, mais do que tudo, manteve a sua revelação intacta. E essa é a promessa. E é assim que está dito. E aí eu entro na seguinte questão. Bom, se é a Bíblia e é toda a Bíblia, e é somente a Bíblia. Mas por que somente a Bíblia? Essa é a pergunta. Veja, tudo que Deus pede que a gente creia e viva, mais do que tudo, creia e viva, se encontra na Bíblia. Tudo. Então, mais uma vez, vamos ao texto sagrado. Vamos voltar ao texto de 2 Timóteo 3,16, 16, 17, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente começa a entender que tudo que Deus quer para que a gente viva, ele
tem na sua palavra. Então, é toda a Bíblia, toda a palavra, toda a Escritura que serve para isso. E mais, tudo que contraria ao ensino claro da palavra é falso. Vou a um outro texto, mantendo aqui essa tela. Vamos para o texto de Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo está dizendo muito claramente, essa doutrina apostólica, isso que nós passamos para vocês, que nós recebemos de Cristo, né, que compreendemos à luz da sua palavra, pelo poder, pela inspiração, pela condução, pelo mover do Espírito, isso é a verdade. Qualquer coisa que vá além disso, que seja maldito, que vocês se apartem dele. Né? E devemos examinar tudo à luz das Escrituras. Tudo. E vamos mais uma vez para mais um texto. É um texto que está em Atos 17:11. Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu vou dar um tempo aqui. Para ver se as coisas eram de fato assim, é algo muito interessante e importante para a gente pensar. Veja só, nós estamos numa guerra cultural gigantesca. É uma guerra cultural. Né? O sentido, o conceito, ou os conceitos fundamentais estão sendo relativizados. A verdade é relativizada. O que é ser homem, ser humano, é relativizado. Deus é não só relativizado, como vilipendiado. Cristo, vilipendiado e não só relativizado. Cristo não é só reduzido a uma humanidade comum. Ele é relativizado naquilo que diz e vilipendiado naquilo que acusam-no. Então, a gente olha para isso e diz assim, bom, mas eu, como cristão, defendo a minha fé e a faço como? À luz das Escrituras. Eu não preciso de nenhuma outra ferramenta para defender a minha fé ou para viver, olhar para este mundo, para reagir a este mundo. Eu não preciso de nenhuma outra ferramenta que seja a palavra de Deus. Abro aqui um parêntese. Não estou dizendo que não devemos estudar mais nada. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não devemos estudar nenhuma das ciências chamadas humanas, ou ciências naturais, ou ciências exatas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que à luz da cultura, do mundo, dos relacionamentos, da vida que vivemos, eu encontro na Bíblia as respostas para as minhas indagações existenciais, para os meus relacionamentos. Eu encontro resposta para tudo na Bíblia. Não vou discutir cura da alma, né? Já falei uma vez e repito, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas o que eu sei é que Deus é capaz ele é o único capaz de curar a alma, e ele é o único capaz de dotar médicos, psiquiatras, cientistas, a desenvolverem medicamentos para tratar o físico, e tratar a mente também, claro. Mas o princípio, o fundamento é Deus, em Cristo Jesus. E eu só preciso da Bíblia para isso. Não estou aqui jogando fora nenhuma ciência, jogando fora a ciência médica, nem engenharia, nada disso. Fecho o parênteses e digo, se você tem problema de alma, você encontra na Bíblia a sua resposta. O tempo passa, as culturas mudam, mas o homem não mudou. Mas como não mudou? Não mudou no seguinte sentido. O homem continua rebelde, o homem continua egoísta, lascivo, violento, assassino, mau, depravado, degenerado e inimigo de Deus. Ponto. Mudou? De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Né? Então, nós usamos a palavra de Deus como nossa proteção, como um escudo. Eu só preciso dela para isso. Né? Vejam, eu tenho que entender que a Bíblia é fundamental para a minha vida como cristão. Eu não posso relativizar. E aí entra uma questão. Tudo que eu preciso saber para me portar bem, eu também encontro na Bíblia. Né? Vamos para Mateus 7, 24 e 25.
Olha o que é dito aqui. Todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Eu penso o seguinte, Jesus está dizendo que toda a palavra é palavra de Deus, toda a escritura é palavra de Deus, e ele diz que aquele que se alimenta daquela palavra, ele construiu a sua casa na rocha, que é ele. Agora, eu não posso, então, abrir mão desse texto como cristão. Então, nós vimos que, até aqui, por que eu preciso da Bíblia? Primeiro, preciso da Bíblia porque a revelação geral da natureza não é suficiente para me revelar, apresentar esse Deus salvador. Então, a revelação salvífica em Cristo, ela está na Bíblia. Nós vimos que, a despeito de toda uma discussão sobre crítica textual, nós temos evidências externas que fundamentam e aprovam o texto sagrado, escrito ao longo de mais de 1.500 anos e com mais ou menos 40 autores, etc. Nós vimos até aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. E vimos que toda ela é a palavra de Deus. Vimos também que tudo que Deus pede para que a gente viva e entenda e haja está na Bíblia. E precisamos dela para saber como nos portar. É claro que a cultura de hoje, ela questiona coisas básicas. O que é ser homem? Não é ser homem do sexo masculino, não. É ser homem, ser humano. O ser humano está em xeque. O conceito de ser humano está em xeque. O conceito de vida, relativizado. Relativizado no aborto, relativizado na eutanásia, né? Relativizado na ortanásia, né? Porque é a forma de morrer. A vida está sendo questionada. O conceito de existência, dignidade, verdade, todos os conceitos estão absolutamente em xeque numa cultura decaída. Claro, não estou dizendo que é toda ela, mas nós vemos esse avanço dessa cultura que tenta simplesmente desvincular o homem de Deus e desvincular o homem de tudo aquilo que diz respeito a valores, dignidade, princípios, etc. Nesse ponto, você poderia me dizer, mas, pastor, então basta que eu viva dentro dos padrões de uma cultura judaico-cristã que eu estou bem. Aí eu diria, não, ainda não é suficiente. Porque mais do que um livro de códigos e princípios, a gente já disse isso, a Bíblia é a revelação do plano eterno de Deus para a salvação, redenção da humanidade e de toda a criação. Então, só nela tem isso. E toda ela é importante. Agora, se eu não adoto como cristão a palavra de Deus como única regra de fé e prática, o que é que pode acontecer comigo? Primeiro, e vamos passar, cada passagem bíblica diz o que eu vou dizer. Primeiro, nossa visão a respeito de Cristo e do seu papel será falha. Eu vou começar a criar teorias a respeito de Jesus, eu vou começar a relativizar o seu sacrifício, eu vou começar a reduzi-lo a um tamanho em que eu possa compreender plenamente, dominar e manipular o conceito. A minha vida espiritual será falha, por quê? Porque eu também adaptarei a vida espiritual aos meus princípios, conceitos e valores não bíblicos ou relativizados, e aí cairei naquilo que Jesus disse para os escribas e fariseus, que eles, pela própria tradição, feriam a palavra, portanto, atentavam contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Minha vida espiritual será falha, e, óbvio, eu me torno presa de falsos profetas, falsos mestres e de toda espécie de especulação, filosofia e pensamento de origem humana. É isso que eu estou sujeito, e todos os crentes, caso eu não tenha toda a Bíblia como palavra de Deus. Eu sei que há quem discuta a inspiração no sentido de, não, mas porque tal livro é assim, é mais inspirado, o outro não. Eu não entro nessa relativização porque não há um critério humano suficientemente forte para desfazer o critério que o próprio Jesus Cristo estabeleceu na palavra. Quando ele remeteu a Moisés e aos profetas, remeteu a Salmos e Provérbios, ele validou toda a escritura do Antigo Testamento. Quando ele se apresenta com uma palavra dele, a palavra dele dita, a autoridade dada aos apóstolos, e toda a escritura do Novo Testamento validada pelos apóstolos e pelo Espírito Santo de Deus, eu estou, se eu relativizar isso,
eu estou colocando em mim a atribuição de dizer o que é Escritura e o que não é Escritura. E definitivamente nenhum de nós foi otorgado esse poder. Bom, a nossa visão de Cristo será falha? Sim, será falha. Lucas 24. Então lhes disse Jesus, honestos, né? Vocês lembram disso, né? E tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe que a seu respeito constava nas Escrituras. Né? Vamos para o 44. No 44 é dito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus valida o Antigo Testamento e diz, olha, é lá que vocês também encontram a respeito de mim. Aí veja só, nós temos o Novo Testamento como o cumprimento daquilo que no Antigo Testamento estava proposto e profetizado. E agora nós temos o próprio Cristo apontando de novo para o Antigo Testamento para que a gente entenda quem ele é de fato e qual o papel que ele desempenha. Você não pode ter uma autoconvicção diferente dessa. Nem eu, nem você podemos ter. E mais, isso, entender a palavra, fortalece a nossa vida espiritual. Vamos lá para Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, mas peraí, como é que eu penso isso, né? Eu digo assim, olha, sua vida espiritual depende da palavra. É claro, a comparação com o pão, ela é interessante porque o pão era um alimento fundamental e básico para que a pessoa não morresse. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, também de pão, mas não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não consigo entender qual seja essa outra palavra que sai da boca de Deus, senão a sua escritura. É isso que me alimenta espiritualmente, é isso que me fortalece. Nós já vimos no texto de 2ª Carta de Timóteo, capítulo 3, né, versos 15, 16, 17, que ela é boa para que eu ande de forma aperfeiçoada e perfeita nas boas obras. Então, se eu não tenho a palavra como lastro, a Bíblia como única regra de fé e prática na minha vida, eu falho espiritualmente. E aí me torno presa fácil para falsos profetas e falsos mestres. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que está em Colossenses 2:8. Diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí, óbvio, vem a revelação de quem é Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. A gente olha e diz assim, mas se eu me aferro à palavra, se eu estou em Cristo, eu não vou me deixar levar por todo vento de doutrina, vãs filosofias, tradições de homens. E o que é que vivemos hoje, nessa cultura decaída, se não vãs filosofias, tradições humanas, em que o homem é posto no lugar de Deus, em que as necessidades do homem são colocadas acima da vontade de Deus, em que as conveniências são colocadas acima da verdade e do mandamento. Então, até aqui, podemos ver, primeiro, que por evidências externas e internas e testemunhos internos do próprio Cristo, dos apóstolos, a Bíblia e toda ela é a palavra de Deus. Vimos também que ela é fundamental para que a gente compreenda não só o Deus que cremos, mas a sua manifestação e seu plano salvífico em Cristo Jesus, a encarnação do Verbo, para que tenhamos compreensão de não só da vontade dele para nós, mas do que devemos fazer, de como devemos nos fortalecer. Também serve para que a gente compreenda quem realmente é Cristo, que a nossa vida espiritual seja bem sustentada e alimentada como um pão, né? E que não nos tornemos presas fáceis das culturas, tradições e vãs filosofias. Salmo 119, verso 11 diz, né? Coloquei a tua palavra no meu coração, né? Decorei a tua palavra para não pecar contra ti. No Salmo 119, no verso 9, o que é dito? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. A conclusão que chegamos é de que, a despeito de toda a discussão, né, e a crítica ao texto bíblico, o maior problema que nós cristãos enfrentamos, porque vemos, a Bíblia é a palavra, é a revelação, é um texto coeso, coerente, uma coleção de 66 livros, escrito ao longo de 1.500 anos, em torno de 1.500 anos, com em torno de 40 escritores, o único autor é Deus. Entendemos que ela tem uma coerência e uma coesão interna, foi inspirada por Deus de forma plenária, verbal, plena, o que não significa ditado palavra por palavra. Vimos que variantes textuais, a gente não entrou nesse mérito de discutir estola, veste, sacerdotal, 7.000 ou 700, em textos que falam 700, outro fala 7.000. Isso pode ser um erro de um ponto, né? Um problema de um ponto apenas, né? Ou uma tradução que pontuou ali, ou um problema físico, até um erro material, né? Material no texto, não no sentido, né, do texto, na mensagem. Ela é infalível e inerrante na sua mensagem, que se cumpre, que se cumpriu, que mudou a vida de pessoas e muda até hoje, que revelou esse Deus, e é um documento que tem mais evidência do que qualquer documento histórico de filósofos clássicos, de historiadores clássicos da antiguidade. E não se discute, né? A origem de Odisseia ou Ilíada, nem nada, mas a Bíblia se quer discutir. E mais do que isso, ela é a palavra de Deus, toda ela. E qual o problema que vivemos? É um problema de suficiência. Nas igrejas cristãs, Cristo não é suficiente e a sua palavra não está sendo suficiente. Não é à toa que temos teologia coach, não é à toa que temos toda a sorte de psicologismo, e eu estou dizendo psicologismo aí, não é querendo bater na psicologia, mas é você transpor conceitos e parâmetros de doutrinas, de pensadores ou psicólogos, transpor e adaptar isso ao texto sagrado e vamos dizer assim, o seu trabalho como pastor, por exemplo, de aconselhamento bíblico. Quando você transpõe isso, quando você põe no aconselhamento bíblico, quando você traz esses conceitos, você traz com os conceitos os seus pressupostos. Ora, há pressupostos ateístas. Então, quando você traz o conceito, você traz o ateísmo junto. Então, quando você tenta fazer um Frankenstein usando conceitos que não são bíblicos para tratar uma alma de uma ovelha, de um crente, você está misturando alhos com bugalhos. Você está misturando conceitos de uma ciência ou de um pensamento, ou sei lá, de uma escola de pensamento, do que seja, que é na sua base, na sua raiz, contrário à palavra de Deus. E mais, quem fez a alma do homem é o único capaz de tratá-la. E se você, pastor, irmão, irmã, teólogo ou não, tem a Bíblia como suficiente, você encontra nela não só o ensino, mas a palavra para confortar o outro, para tratar o outro, para indicar ao outro onde ele deve buscar. Eu quero mais um texto, está em Hebreus 4, verso 12. Carta aos Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A pergunta é, aqui está dito que não só a palavra, mas aquele que é o Senhor da palavra é que faz com que ela seja viva, eficaz, e ela é viva não só porque ela tem vida em si, mas porque ela também traz vida àquele que se alimenta dela. Lembram que não só de pão verá o homem, mas de toda palavra? Então ela é viva não só porque é viva em si, mas ela traz vida, e ela é eficaz no sentido de que ela aponta, ela discerne o homem.
e vai a ponto de dividir alma de espírito. Quem pode chegar nesse nível com qualquer conceito extra-bíblico ou valor extra-bíblico? Porque tudo está descoberto e patente aos olhos daquele de quem haveremos de prestar conta, que é o Senhor da palavra. Então, a palavra é suficiente. E aí eu falo para os meus amigos, irmãos, pastores, a palavra é suficiente. Eu não preciso de nenhuma muleta conceitual ou muleta científica ou filosófica para aconselhar. Eu só preciso da palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que o meu arcabouço de conhecimento, tudo aquilo que a gente estudou, não sirva. Claro que serve. É claro que serve. O problema é quando eu uso esse conhecimento que eu adquiri de outras ciências, etc., como sendo o ponto, né, o ponto de mudança na vida que eu estou levando e no aconselhamento que eu estou fazendo ou na palavra que eu estou dirigindo a alguém. A não ser que trate de outros assuntos, aí tudo bem, ok. Mas eu tratar a alma do crente fora do que a Bíblia me apresenta como necessário para o homem, definitivamente, eu estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. E se ela não é suficiente, aquele a quem ela revela, que é Cristo, também não é suficiente. Por essa razão, é que vemos as igrejas, muitas vezes, não fazendo culto, mas entretendo. Não fazendo pregação, mas palestra motivacional. A pregação não é mais expositiva, a palavra sendo pregada direto e explicada ali, ponto a ponto. Mas temas que sejam relevantes, que estejam na moda e que afetem e que seduzam corações e mentes. É por isso que vemos no púlpito palestras comoventes até, mas totalmente antropocêntricas. É o homem no centro o tempo todo. Por quê? Porque eu afastei a palavra e afastei o Senhor da palavra. E Hebreus 4:12 diz muito claramente que ela é capaz e é eficaz e é viva. E não é viva somente porque tem vida em si, porque ela é viva, porque ela é a palavra de um Deus vivo, mas é porque ela também traz vida. Então, toda vez que eu olho para isso, e aí o resumo de tudo que a gente fez é, olha, se eu deixo de meditar na palavra como os bereanos, eu tenho uma visão equivocada de Cristo e, portanto, ele deixa de ser suficiente. Eu tenho uma vida espiritual falha e, portanto, eu preciso de muletas extras bíblicas. E, mais do que tudo, eu sou engodado por vãs filosofias e tradições, falsos mestres e falsos profetas. Então, voltemos à sola escritura e toda ela. É claro, Deus tem nos guiado e conduzido através de vários conhecimentos, tem pastores com formações as mais variadas, e Deus usa tudo. Não estou dizendo que Deus não usa. Eu só estou dizendo é que o centro, a base, o fundamento, não pode ser outro, senão a Bíblia. É isso. Agora vamos aqui aos comentários e perguntas. E se quiserem indicação de livros sobre por que confiar na Bíblia, eu tenho algumas indicações. Claudete, mais uma vez, diz: sem a Bíblia para nos instruir, não tínhamos condição de sermos cristãos. Perfeitamente. A Bíblia é o livro que revelou a nós o nosso Salvador. O irmão, o pastor Eli Magalhães, Provérbios 30, 5-6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Amém. Amém. Dois sentidos importantíssimos aqui. O primeiro, como escudo. E o segundo, que nada seja colocado além. O apóstolo Paulo diz, né? Qualquer coisa além desse evangelho seja anátema. E nós temos aqui em Provérbios 30, 5 e 6, os mesmos sentidos. Então, tenhamos na palavra de Deus esse nosso escudo. O alimento para a nossa alma, o escudo, né, da nossa fé. Né? A fé é um escudo, então a gente tem aquela coisa que pega o escudo, né? Que seja a nossa palavra. Embora na armadura do cristão, o evangelho está nos pés, tá? Que é onde está a base de tudo. É onde o cabra se ampara para dar o salto, para dar o golpe, para se esquivar. O evangelho está ali, tá? Então, estamos firme e forte na armadura. E que ela seja também escudo, né, em nossas vidas. Que mais? A irmã Angelita diz: louvado seja Deus por sua santa e infalível palavra. Palavra que liberta, que dá sabedoria, que ilumina os olhos, que guia os passos. Exatamente.
lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, ó Senhor. É verdade. E a irmã Angelita gostou da aula. Que o Senhor continue fortalecendo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira. Que dê a vocês uma Páscoa na presença do Senhor, né? Uma Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo. Que Deus abençoe todos. E nos vemos na próxima sexta-feira, seguindo o nosso curso Fundamentos da Fé. Que a palavra de Deus seja viva em nossas vidas. Deus abençoe todos. Tenham uma boa noite. Tenham um bom descanso. Momentos de adoração, de culto ao Senhor, todos juntos, unidos, louvando ao Senhor, né, amanhã. Que Deus abençoe todos, um forte abraço e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.